Era só isso, Carlitão. Vai lá gravar. Pedrão, antes de encerrar aqui, um assunto que é o que eu vou gravar hoje, que eu vou pedir para a audiência daqui lá no meu canal assistir mais tarde. É a polêmica envolvendo o apoio do Partido dos Trabalhadores à reeleição do Arthur Lira. Né? Tem muita gente me mandando a postagem do Thiago, né, o chavoso da USP. Muita gente pedindo para fazer vídeo, explicando. E eu, primeiro de tudo, eu preciso lembrar que a esquerda não é algo homogêneo. A gente tem vários tipos de esquerda. Sim. E o Thiago, que é comunista, ele é, em tese, mais radical do que a maioria dos canais que acabaram ganhando projeção. Então, eu respeito a posição do Thiago, tá? Eu respeito a posição dele. É óbvio que eu sou muito mais pragmático que ele. Eu entendo o porquê desse apoio, e a explicação é bem óbvia. Para a gente aprovar, por exemplo, uma PEC no Senado, a gente precisa de, pelo menos, 41 votos e 308 votos na Câmara dos Deputados, e a gente não tem 308 votos da esquerda, a gente não tem 41 votos no Senado, e a gente precisa passar por um processo, primeiro, de desbolsonarização do Brasil, e segundo, de reestruturação política. Então as pessoas que são mais ligadas ao comunismo não vão concordar com isso que está acontecendo agora. Eu, além de ser um pouco mais pragmático, e eu trago isso no meu livro, tá? Não é um pragmatismo, não é um pragmatismo de boca para fora inventado agora, para dizer que eu vou passar pano pro governo Lula. Isso aqui é meu livro publicado em novembro de 2020, ó, bora votar. E no final do livro aqui, ó, na última página, na página, vou até dizer o número da página, na página 93, eu falo para vocês o que é que eu espero do pleito de 2022. Entre as coisas que eu esperava, era um pragmatismo maior do que a gente já tinha tido em 2018 e o maior da história da política brasileira. Então, eu não vou fazer crítica ao Thiago, eu não vou fazer crítica aos comunistas que discordam disso, porque, volto a dizer, a gente tem uma esquerda heterogênea, a gente não tem uma esquerda homogênea. E isso é até bom, Pedro, para a própria democracia, para o nosso próprio campo. Agora, eu vou fazer um vídeo explicando, tecnicamente, o porquê que o Lula não consegue governar sem fazer essas concessões. Que, inclusive, o Ciro Gomes falou que faria, o Lula deixou claro desde o começo da campanha que faria isso. Todos os candidatos com chance de vitória fariam, gente. E não tem jeito. Agora a gente tem de lutar para quê? Para aumentar a bancada da esquerda, tanto no inclusive o Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro. Ele mesmo, quando falou, por exemplo, em 2018 que não negociaria com o Centrão, era da boca para fora. Porque não tem como governar no Brasil com o cenário que a gente tem hoje sem dialogar com partidos de centro. E a gente precisa tirar da cabeça um ponto, Pedro. O PP não é bolsonarista. O PL não é bolsonarista. O União Brasil não é bolsonarista. Eles são partidos de interesses próprios. Na França, a gente tinha ali, que é onde surgiu mais ou menos esse conceito que a gente tem hoje de esquerda e direita, né? A gente tinha girondinos, jacobinos e a planície. A França criou a esquerda, tá, gente? A esquerda como a gente conhece hoje em dia... Como a gente conhece hoje, exatamente. Surge a partir da Revolução Francesa, né? Esse formato que a gente conhece hoje de direita e esquerda, mais ou menos. E a planície, Pedrão, é tipo o Centrão. Era um grupo de políticos que não tinham um lado definido e que votava de acordo com seus interesses. Ou seja, não é invenção do Brasil isso. Como é que a gente pode acabar com isso? A gente tem de aumentar as bancadas de esquerda nas câmaras de vereadores, nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional. E não é algo que vai ser resolvido de hoje para amanhã. Infelizmente requer um tempo. Pedro, a gente teve de esperar 4 anos para derrotar o Bolsonaro, Pedro. Sim. Você acha que eu dormi e acordava como? E derrotamos de uma maneira, eu vou dizer pra vocês, por mais que tenha Arthur Lira que a gente vai ter que engolir, infelizmente, tivemos vitórias. O PSOL foi melhor do que o PSB nas eleições. E sem falar no seguinte, Pedro, só pra você ter uma noção bem simples do que a gente quer falar, eu até mostrei isso no meu vídeo, sobre o ódio que o Bananinha tá do Tarcísio Freitas, né? O Bananinha tá puto com o Tarcísio Freitas, porque o Tarcísio deu o cargo mais importante do governo de São Paulo pro Kassab. E por que ele deu pro Kassab esse cargo? Porque o Tarcísio tem pretensão para 2026. O Kassab preside o PSD, que tem a 5ª maior bancada de deputados no Congresso Nacional e tem a 2ª bancada de senadores no Senado Federal. Então, tanto o Tarcísio está negociando com o PSD, quanto o Lula também. Porque como é que a gente vai aprovar projetos no Congresso? Porque para aprovar uma PEC, por exemplo, que é um projeto de emenda à Constituição, precisa ter 308 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal. Como é que a gente vai fazer?
se a gente não tiver essa negociação. O grupo que o Lula está fechando, por exemplo, agora, que inclui MDB, União Brasil, conta já com 40 senadores. Ou seja, o Lula já começa o ano que vem precisando só de um voto para aprovar projetos no Senado. Agora vamos para a Câmara. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não se trata de ser bom ou ruim, ou de se eu gosto ou não desgosto, ou se eu gosto ou desgosto, perdão. Os alemães criaram um conceito, Pedro, chamado Realpolitik, que traz ali um entendimento sobre a diferença da política ideal, que é aquela que a gente queria, que é aquela que a gente sonha, e a política real, que é aquela que às vezes a gente precisa deixar de lado os conceitos ideológicos individuais e partir para um pragmatismo maior. Então eu, como cientista político, venho falando isso desde a indicação do Alckmin para vice. Eu falei, como militante de esquerda, talvez eu rejeite essa união entre Alckmin e Lula. Mas como cientista político, eu tenho a obrigação de explicar para vocês o porquê dessa união. E é o que está acontecendo, inclusive. Tanto que muita gente está trazendo a questão do impeachment, porque o Lula vai passar por o impeachment. Gente, para ter o impeachment, se requer várias situações. Entre elas, um crime de responsabilidade. Principal ponto. Segundo ponto, apoio popular. Que a gente sabe que o Lula tem conseguido a mobilização popular e que a tolerância com o governo Lula no primeiro ano, pelo menos, Pedro, provavelmente será maior que o presidente já teve na história desse país. Porque a gente está vendo o que o Lula está pegando entrando no governo. Não tem dinheiro para praticamente nada. Não tem. O Bolsonaro está sem dormir porque ele vai ser preso. O TCU está descobrindo que ele quer apagar documentos porque ele cometeu vários crimes. Ele roubou de carrada, como diz o Ciro Gomes, dinheiro público sem esconder. E isso vai vir a público. Aí o que é que eu peço a vocês aqui? Primeiro, não ataquem quem é mais pragmático e nem ataquem quem é mais radical. Porque a gente volta a dizer, a gente precisa lembrar, a esquerda não é homogênea, a esquerda é heterogênea. Beleza? Então, entendam isso claramente. Tem muita gente criticando aí a postura do PT, o Chavoso é um deles, o Galo de Luta também é um deles. Inclusive, Pedro, eu quero que você traga o Chavoso aqui, pra gente trazer ele por lá e pra bater um papo aqui. Eu já tava pensando nisso há um tempo, porque eu me identifico muito com o Chavoso da USP no que diz respeito às vivências que ele teve, alguns preconceitos que ele passa e passou. Eu vivenciei a mesma coisa quando eu era mais jovem que ele, ou na idade dele, mais ou menos. Só que ele é um pouco mais radical do que eu. Então, a gente vai discordar em alguns pontos, a militância vai discordar em outros pontos, mas respeitem um ponto de vista antagônico. Isso é importante para que a gente volte a discutir política abertamente no Brasil. Beleza? É isso. Vai lá, Calito. Bom vídeo lá para você. A gente vai acompanhar todo o trabalho do Calito. Botei o link aí para todo mundo acompanhar a gente. Mandem superchats que essa live aqui vale bastante. Até mais, Calito. Tchau, tchau. Tchau.